Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, vem com seu poderoso amor e abre os olhos dos nossos corações, nos ajude a enxergar a verdade que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã. Aqui está a tua palavra, estamos diante dela, nessa mesa com os nossos irmãos, prontos para ouvir sua voz. Deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra ou gestos equivocados, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos. Eu estou aqui apenas na condição de tua serva, Pai, como teu corpo representado na terra, que é poderoso, Senhor. Então me ajude a abençoar e acrescentar na vida dos meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. José Maurício, bom dia. Régia Vitória, bom dia. Que foto bonita, Régia. Tânia Maria, obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Obrigada. Chácara São Pedro, bom dia. Deus abençoe vocês. Lena Teixeira, Josi, bom dia. Bom dia. Silvana, Josefa, Santiago, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. 1 João 5,4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é um texto bastante conhecido, né? E hoje eu queria continuar falando sobre o que eu estava falando ontem, sobre nós como corpo de Cristo, sobre o poder que tem no corpo de Cristo. Eu vi esse texto de que nós somos o corpo de Cristo de uma forma tão extraordinária ontem, eu fiquei tão impactada com o que eu li, que eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Tem uma frase bastante antiga que um monte de gente fala, não sei, ela se tornou assim de domínio popular, então nem sei quem é que falou isso, mas vou trazer aqui para vocês. Assim, você vai perceber que Deus é tudo o que você tem quando Deus for a única coisa que você tiver. Então, quando você perder tudo, é que você vai perceber que Deus é tudo que você tinha. E hoje eu venho trazer aqui para você essa consciência de que Deus é tudo. O tempo todo nós temos que reconhecer Deus em nossos caminhos. Nós precisamos de Deus como o ar que nós respiramos. Não tem como fugir disso. Se você lembra de Deus só quando acontecem as coisas que você não consegue fazer, deixa eu só trazer uma coisa para você. As coisas que você consegue fazer, você também precisa de Deus. Porque mesmo que você saiba fazer as coisas, o que você faz é uma rotina, você já sabe como faz, você não sabe como produzir resultados com frutos eternos. Você não sabe como que vai ser o resultado do que você fez. Por mais que seja algo que você tenha rotina e sabe exatamente como fazer, isso aqui eu nem preciso de Deus, isso aqui eu faço com o pé nas costas. É um ditado goiano, né? Ou mineiro, sei lá. Consigo fazer isso com o pé nas costas. Que é algo que você já sabe fazer, mas você não sabe qual é o resultado que produz nas pessoas, porque cada pessoa que recebe de você algo que você fez, você pode interpretar de uma forma, pode reagir de uma forma da qual você não tem nenhum entendimento. Então, Deus é o único que conhece todo o texto e contexto de todas as coisas. Então, nós precisamos de Deus como o ar que nós respiramos o tempo todo. Lá em Provérbios 3, versículo 6, fala: reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, quando nós não temos mais para onde correr, a gente clama, a gente pede: Deus, me ajuda. Fernanda, agora é só Jesus. Fernanda, agora é só Deus. Isso aí, entreguei para Deus. Só Deus. E às vezes nós relacionamos a nossa busca com esse Deus para que ele realize e faça aquilo que nós não conseguimos fazer. E deixa eu te falar, mesmo aquilo que você sabe fazer, com o pé nas costas, mesmo aquilo que você tem certeza
de que sabe fazer certo, você não sabe qual é o resultado no coração das pessoas. Porque cada pessoa que recebe algo que você fez tem uma história, tem uma interpretação, tem uma reação, tem uma atitude. Nós necessitamos de Deus como o ar que nós respiramos. E principalmente porque nós somos o corpo de Cristo. Eu vi esse texto de Efésios ontem aqui com vocês e depois ainda fiquei assim remoendo. Falei, caramba, como é precioso quando a gente olha para um texto e sente ali um entendimento que a gente não teve antes. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 fala assim que também Deus, né, sujeitou, colocou embaixo dos pés de Cristo, né, todas as coisas. Então, todas as coisas estão debaixo, tudo que existe, tudo que respira. Fala que não tem um nome que possa ser mencionado na terra maior do que Cristo. E fala que ele colocou e sujeitou debaixo dos pés e designou Jesus acima, sobre absolutamente, versículo 22, tudo que há. E sabe o que Deus fez com esse Cristo que está acima de todas as coisas? Ele deu esse Cristo para a igreja. E fez da igreja o corpo de Cristo. E ele é a cabeça, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, eu queria que vocês visualizassem o que eu consigo visualizar aqui nesse texto, que Cristo é o cabeça. Ele é o nosso alfa, o nosso ômega, o início de tudo e o final de todas as coisas. Ele é a nossa estratégia santa na terra. Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade. E nós somos o corpo dele. O corpo dele não é somente algo figurativo. Nós somos o corpo, uma palavra, uma frase solta. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é poderoso na terra e não tem nada que respire, que foi criado por Deus, que não esteja sujeito à presença do nosso eterno Salvador. Então, quando você chega na sua empresa hoje, quem chega é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é tão poderoso que lá na sua empresa, quando você chega, qual é o sentimento das pessoas com a sua presença? Chegou um fofoqueiro? Chegou alguém que quer ganhar vantagem em tudo? Chegou alguém que mais tem cara de bravo do que sorrir? Chegou alguém ansioso? Chegou alguém que conversa demais? Ou chegou o corpo de Cristo poderoso para trazer cura, salvação, resgate a qualquer pessoa que chega perto? Porque o corpo de Cristo somos eu e você. E o corpo de Cristo é poderoso para salvar, para curar, para resgatar. Então, se você chega no lugar, você é corpo de Cristo e chega alguém poderoso. Sabe, o corpo de Cristo é poderoso, não tem nada na terra, nada que respire que não esteja abaixo da autoridade de Cristo. Então, quando o mundo chega para você e fala assim, olha, acabou. Não tem mais jeito. Como corpo de Cristo, você sabe que o corpo de Cristo ressuscitou a morte. E o corpo que venceu a morte se tornou agora parte de você. E onde o mundo fala, acabou, não tem mais jeito, você sabe que Deus vai começar algo novo. Onde o mundo diz, acabou, Deus fala, acabou o ciclo, vai começar outro. Onde o mundo fala assim, você não vai dar conta, isso é pesado demais, isso é difícil demais, você não consegue. Vem a conscientização de que você é o corpo de Cristo. E lá em João, capítulo 16, versículo 33, fala, no mundo vai ter coisa que você não vai dar conta. Mas não existe nada no mundo que eu não tenha vencido, que eu não tenha o poder de te fazer também vitorioso. Porque o que te torna vitorioso é a sua fé
em Cristo Jesus. Por isso que eu falo que a Bíblia, a mensagem central da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o Cristo. E Ele é o cabeça. E nós somos o corpo dele. E o corpo de Cristo não é só uma frase aleatória solta na nossa história. É o poder do Cristo vivo em nós. Então, nós não nos encaixamos nas falas das pessoas corriqueiras do dia a dia, onde o mundo não vê nenhuma esperança, nenhuma solução. Nós conseguimos olhar e saber, Romanos 8,37, porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Então nós, como corpo de Cristo, que venceu a morte, não podemos viver uma vida carregando em nosso entendimento e no nosso dia a dia uma vida que só busca a Deus quando Deus se torna a última coisa. Deus é como o ar que nós respiramos. Conversar, orar sem cessar. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Para orar sem cessar. Se Paulo disse é porque é possível você fazer de uma conversa com Deus algo diário, a todo momento, como o ar que nós respiramos. E quando nós temos essa conexão, nós entendemos que não tem nada que não esteja debaixo da poderosa mão de Deus, do controle, do que Ele está guiando. Então, às vezes, você chega diante de alguma coisa que você fala, meu Deus, não sei o que fazer, agora é só o Senhor. Sempre foi só o Senhor. Sempre foi só Deus. Então, mesmo que você não ocupe Deus com as coisas corriqueiras simples do dia a dia, porque você fala, nem preciso, você não sabe qual é a consequência e o resultado dos seus atos quando você está fazendo. Você pode até saber, mas quando a consequência vem, você vê que é diferente. Então nós precisamos ter esse Deus que é imutável, que nunca muda. Pessoas mudam, situações mudam, mas Ele não muda. E Ele conhece o contexto de todas as coisas e sabe que o que você está fazendo, o que vai produzir na alma da outra pessoa. E quando nós temos o direcionamento dEle, todas as nossas escolhas e decisões jamais vai ser no caminho, na direção de destruir o outro, de impedir que o outro veja a glória de Deus, porque nós somos a estratégia de Deus na terra. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, poderoso, para trazer salvação para o mundo. E só se torna salvação alguém que já é salvo e que tem a consciência de que é corpo de Cristo, o corpo poderoso de Cristo. Então você não pode ser alguém que viva a sua rotina diária sem ter a consciência de que você é o extraordinário corpo de Cristo na terra. Isso tem que mexer seu coração, isso tem que mover seu coração. Você não pode ter essa alegria, esse sentimento, essa energia do Espírito Santo dentro de você somente quando você está cantando na igreja, ou quando você é curado de algo incurável, ou quando você consegue conquistar alguma coisa. Porque fora dos impossíveis que você conquistou, você joga na sua rotina diária e arrasta ansiedade, arrasta angústia, arrasta isolamento, porque não quer ver ninguém, porque se sente melhor sozinho. Que quando você está cheio da presença de Deus e tem a consciência de que é corpo de Cristo, você quer viver em comunidade. Porque você sabe que tem cura, você não se isola, você faz parte da resposta que os seus irmãos precisam. Nós fazemos parte da resposta que os meus irmãos buscam. Nós somos essa resposta. Ah, Fernanda, eu não quero ser não, eu tô dando conta de mim. Porque você ainda não teve consciência de que você é corpo de Cristo. Tem dias assim na minha vida, ontem mesmo, né? Aconteceram algumas coisas que eu falei, e agora? Eu falei, eu não vou ficar perguntando e agora? Eu ajoelhei ali e falei assim, Deus, eu não vou ficar perguntando o que eu vou fazer. Na minha cabeça, e agora? E agora? Eu pergunto para o Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou decidir? Não queira perceber Deus só quando você só tiver Ele. Porque você tem Ele o tempo todo. E Ele deve ser a sua prioridade. Porque tudo que é nascido dEle, tudo que Ele criou, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a fé. E a fé, ela
não é algo que brota em nós, que é criado, gerado por nós mesmos. Ela é um dom de Deus. Então vá para a presença dele todos os dias, mesmo na sua rotina que você acha que sabe fazer, que é algo que não precisa, que é algo orgânico. Sabe que Deus quer estar até como o seu cabeça, como o seu orientador, até nas coisas simples que você não considera importante. Tudo nas mãos de Deus é importante. Deus considera tudo importante que você faz. Então não saia da presença dele de jeito nenhum. Busque-o em primeiro lugar. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Porque não há força maior na terra do que o corpo de Cristo. Você tem essa consciência? Então hoje, com esse entendimento de que você é corpo do Cristo de Nazaré, o corpo de Cristo, o objetivo dele é sempre ir na direção do outro para salvar. Salvar não só da condenação eterna. As pessoas todas estão precisando ser salvas em seu entendimento, porque a maioria das nossas batalhas, Tiago, acho que 4, versículo 1, fala que as nossas maiores guerras estão dentro da nossa própria mente. E o corpo de Cristo vem para trazer um refrigério à mente humana, para trazer o entendimento de que aquele que venceu o mundo nos torna mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Então não existe nada na terra ou no céu que é maior do que o Cristo de Nazaré. Ele é a cabeça e nós somos o corpo dele na terra. Então eu não sei qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua luta, qual é o seu impossível. Talvez você fale assim, agora eu tô com vergonha, porque realmente eu tô deixando para buscar Deus agora. Deus sempre vai estar ali, com as mãos estendidas para perguntar para você o que você está fazendo aí, que ainda não veio para os meus braços. O que você está fazendo aí, que ainda não entregou. Entrega, descansa, confia. E você vai se tornar o corpo de Cristo em movimento, no movimento desse mundo. Onde todo mundo vê caos, você vai ver milagre. Onde todo mundo vê não tem mais jeito, você vai ver esperança, porque você é a própria esperança na terra. Quando alguém no seu trabalho disser para você que a economia, que a política, que as doenças, que a internet, quando falar algum comentário, você vai olhar para essa pessoa e falar assim, mas nós temos um Deus que está atento a tudo. E por causa da graça que é derramada sobre nós, por causa de Cristo na cruz do Calvário, nós somos o corpo de Cristo, que não dependemos de economia humana. Não dependemos, porque nós dependemos dele. E é ele que faz todos os milagres na nossa vida que nós precisarmos. O corpo de Cristo não tem falta de nada, porque o próprio Cristo supre toda e qualquer necessidade que nós tenhamos. É só você fazer a sua parte. E se você fala assim, Fernanda, e eu não estou tendo força para fazer minha parte? Quando você perde suas forças, ele faz também sua parte. Porque esse é o nosso Deus. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso cabeça. Ele dirige os nossos passos. Mas não se esqueça, você é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não carrega derrota. Corpo de Cristo não carrega desespero. Corpo de Cristo não carrega desesperança. Corpo de Cristo é repleto de paz. E por onde passa, deixa a paz dele. E a paz dele não é igual o mundo dá. Se for, não vou lá dou como o mundo dá. A paz que excede o entendimento, que você não precisa de que tudo esteja resolvido, de que tudo esteja bem. Você é corpo de Cristo, tenha consciência disso. O corpo de Cristo é poderoso na terra. Não é só uma fala bonita, corpo de Cristo. O corpo de Cristo venceu a morte. Então você não pode andar destruído, derrotado, buscando a Deus só quando realmente você vê que não tem mais jeito. Você busca Ele todos os dias, porque a presença de Deus é o ar que você respira. É o ar que eu respiro.
Eu tava dizendo, acabou que eu fico falando aqui e esqueço. Ontem chegou num momento que eu falei, eu não sei o que fazer. Ao invés de ficar aqui, meu Deus, e agora? Eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo. Me veio o Salmo 23. Ele me faz descansar. Aí eu me ajoelhei e falei, Pai, tudo isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor me faz descansar. Haja por mim. Então dê uma solução. Eu nunca levanto sem resposta. Nunca. Toda vez que eu me ajoelho diante do Senhor, eu não levanto sem resposta. E a resposta, talvez, às vezes, nem sempre é o problema resolvido. Mas a resposta vem enchendo o meu coração de paz e aquietando aqui os meus pensamentos, que traz perturbação para o nosso dia. Nós precisamos desse poder do corpo glorioso de Cristo para vencer as batalhas da nossa mente, para ter as nossas emoções curadas e ser a paz de Cristo, e ser a cura de Cristo, e ser a resposta de Cristo para o mundo. No seu trabalho, na sua família, onde você colocar a planta do pé, quem é que chega? Chega você o problemático, chega você o corpo de Cristo. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor nos tornou o corpo de Cristo. Deu para nós esse privilégio e honra de ser o corpo de Cristo. Abra o entendimento, ilumine o nosso coração, para que nós entendamos de que nós precisamos do Senhor. O Senhor é o ar que respiramos. Nos ajude a te buscar todos os dias em primeiro lugar. Quando o desespero bater, correr para a tua presença. Quando a alegria bater, correr para a tua presença. E em todas essas coisas conseguirmos ter um coração agradecidos porque nós temos o Senhor, que é o único Deus que existiu na terra, que trabalha em favor daqueles que esperam e que te amam, porque o Senhor é único. O Senhor é eterno, o Senhor não muda. O Senhor nos escolheu amar primeiro. Abre os nossos olhos, nos ajude a nos ver como o Senhor nos vê. O Senhor deu o corpo de Cristo de presente para a igreja e nós somos a tua igreja. Nos ajude a ter consciência do poderoso que é ser corpo de Cristo na terra. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.